Oi, floquinho de neve. Oi, bombonzinho de melão. Oi, fofinho esquizotérico que fica me perguntando toda hora sobre fenômenos, sobre o raio da sétima constelação, das 7 estrelas e psicografia, e como que é? Bilocalidade, e projeção astral, e sonho lúcido e tudo mais. Hoje, para a alegria de uns, desespero de outros, eu tô no grupo do desespero. Vamos falar sobre mundo onírico, vamos falar sobre sonho lúcido, sobre sono sem sonhos, sobre os estados de sono, vigília e sono sem sonhos dentro do universo yógico, vamos falar sobre projeção astral, sonhos proféticos e o que mais o universo do yoga e dos darshanas e as minhas experiências têm a dizer sobre isso. Pois é, então fique aí, pegue sua pipoca, pegue seu fio de prata, pegue que mais? Seus cristais chácricos, coloridos, multidimensionais, e vamos viajar e pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, estrada tão bonita. Então, me pediram zibibilhões de vezes para eu falar sobre sonhos lúcidos. Pois é, vocês que pediram. E eu vou fazer uma série de preâmbulos e considerações lúcidas sobre os delírios sobre o sonho lúcido antes da gente entrar no tema em si. Então, respira e relaxa, porque se você quer falar disso como gente grande e não como um abilolado esquizotérico, a gente vai ter que construir isso juntos, beleza? A outra coisa é, eu tenho algumas ponderações feitas quando eu falo da minha experiência com Bhairava e a minha experiência com o yogi lá de Kedarnath, o Rishwardji. E falo do tamanho da diferença abismal entre o preparo para uma experiência dessa no universo de um yogi de verdade e do nosso universo. O que é o nosso universo onírico? A resposta mais honesta que eu posso te dar, do lugar das minhas experiências que sempre misturaram toda essa gama de experiências de projeção, profecia e o escambau, e sonho lúcido e os meus delírios, claro, eu não sei. Claro que eu posso evocar as respostas dadas pelos meus mestres, as respostas dadas pelos meus estudos, é o que a gente vai fazer aqui. Mas eu quero colocar esse eu não sei porque esse nosso universo onírico é vasto demais para que eu dê respostas determinadas, uma vez que esse não é um mundo determinado, ele é um mundo plástico, ele toma a forma que a gente quer, ele é um calendoscópio. Antes de qualquer coisa, vamos dizer que todo yogi, e é por isso que eu estou falando disso, se debruça sobre o assunto dos sonhos e da existência de outros corpos que não essa condição física. Não fosse isso, nós não trataríamos desse assunto aqui. Ah, Guilherme, mas lá na Eterna Dança Cósmica, seu primeiro livro, você fala disso, você conta as suas experiências. E eu já cansei de dizer que, embora eu não negue as experiências que eu tive lá, eu não as explico da mesma forma que antes. Eu não entendo elas como eu entendia naquela época. Tudo aconteceu, beleza, não nego nada daquilo. Mas meu trabalho enquanto yogi e no meu caminho de me tornar um yogacharya, que foi o que meu mestre vem me tornando, né? Embora eu tenha o título e a condição de transmitir as técnicas e as iniciações, eu sei que eu ainda estou no devir de virar alguma coisa significativa, eu sei do meu tamanho, eu sei que eu ainda estou engatinhando nessa história. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente dizer sobre isso tudo e para entender e para investigar de forma mais séria a partir das práticas meditativas. Os yogis sempre observaram os estados de vigília, esse estado que a gente está aqui, ó, de percepção das coisas e dos sentidos e da mente, o estado acordado. O estado de sono, que é o estado tanto dos sonhos, quanto dos sonhos lúcidos, das projeções astrais, dos sonhos proféticos, dos delírios da mente e das fantasias que você tem mesmo acordado. E eles também investigaram muito a fundo sono sem sonhos. Lá na Mandukya Upanishad, esse texto aqui, que é a mais breve das Upanishads, que tem como tema o Om, mas é a que tem textos mais longos comentando seus conteúdos, lá ele define a consciência humana dividida em 3 estados mais um. Jagrat, o estado de vigília, Swapna, o estado de sono, e Sushupti, o estado de sono profundo, ou a anestesia, ou o sono sem sonhos, que é aquele estado que você esquece que você, que você perde a identidade do ego. Você, quando acorda do sono sem sonhos, não lembra que você é você por alguns instantes, mas acorda num estado de perfeita paz e de refazimento. Eles sempre se debruçaram sobre esses estados. O que eu aprendi com uma das minhas mestras, que é uma grande
sacerdotisa e uma grande sábia desses universos oníricos. Ela diz assim: o mundo dos sonhos é o lugar das possibilidades. Aí ela concorda muito com o Ibn Arabi. Claro que não é a mesma coisa. O Ibn Arabi tem nomes para vários mundos internos. E ele tem um nome para o mundo dos sonhos e um nome para o mundo imaginário, que ele chama de Alam al-Hayal, que é o mundo dos possíveis. Mas o que essa minha mestra diz é que esse universo dos possíveis acontece no mundo dos sonhos. Ali as fronteiras entre o eu e o meu são muito mais finas, tênues. E aí 3 coisas sumariamente acontecem durante o nosso sono. A primeira, e que ocupa o corpo majoritário do nosso tempo dormindo, é processamento mental. Sinto muito, mas o fato de você sonhar, sei lá, com o Dr. Bezerra de Menezes, o fato de você sonhar que você está em nosso lar, de onde eu vejo, tem mais chance de ser sugestionamento e da sua mente processando coisas e trabalhando o universo simbólico dos seus rescaldos subconscientes, do que de ser uma experiência metafísica propriamente dita. Posto isso, isso não quer dizer que se você sonha com uma deidade, se você sonha com uma bendição, se você sonha com uma coisa auspiciosa e isso é só produto da sua mente, que isso não tenha grau de realidade. Porque se muda a sua vida, se muda o seu caráter, se muda a direção em que você olha para as coisas, se muda a forma como você percebe a realidade, pouco importa se aquilo aconteceu em um mundo astral ou em um mundo interno. É verdade para você, mudou sua vida, é verdade, portanto. É uma verdade emocional indiscutível. Mas o fato é que boa parte dos sonhos, neurologicamente falando, é a sua mente tentando dar conta de dar uma rebutada. Ela digerir tudo que você viveu. Ela dá peraí, deixa eu observar tudo que aconteceu aqui, deixa eu fechar o caixa desse dia que a gente viveu. E eu vou fazer esse fechamento do caixa baseado na minha base de dados emocionais, naquilo que eu tenho como suporte emocional, naquilo que eu tenho como vivências, naquilo que eu tenho como memórias frescas que precisam ser processadas e guardadas de algum jeito ali. Então, boa parte dos sonhos trata-se disso. Os yogis tântricos, principalmente, os hindus e os tibetanos, vão ter um universo inteiro de práticas sobre os yogas do sono, do sonho e da morte. Eles estão muito próximos entre si. Eu, inclusive, estudei com um mestre bastante curioso, um professor bastante curioso, que ele tem bastantes discípulos aqui no Brasil. Eu nem vou divulgar muito o trabalho dele, porque tenho pontos de discordância, mas ele é um cara que sabe muita prática. E ele tem uma série de práticas sobre o yoga do sono, do sonho e da morte. E o que os yogis vão dizer sobre os sonhos lúcidos é que ou aquilo é o trabalho de um ser celeste ou de uma deidade sobre seu karma, ou é o trabalho da sua consciência mais profunda sobre seu karma. É um jeito de dizer, de uma forma simbólica, que aquilo é um trabalho com o inconsciente. O karma está impingido no inconsciente. Porque karma é a ação que tende a se repetir. É a neurose, a consequência das minhas ações impensadas. Então, esse lugar do karma, onde o karma se resolve, é nos sonhos. Inclusive, tem técnicas muito curiosas para você vencer um karma, quebrar um padrão mental, usando desse esforço para se tornar lúcido durante os sonhos e realizar esses procedimentos durante os sonhos. Beleza. Então, você tem o universo onírico é produto do subconsciente se trabalhando. 2, o universo onírico é o universo onde você vê o plano do karma e resolve o plano do karma junto dos seus protetores, das suas deidades e tal. 3, o universo onírico é o universo do campo das probabilidades, da teia de Indra, das normas matemáticas, e é lá que você vê os sonhos proféticos. Então, algum protetor do Dharma, alguma fonte auspiciosa vai, e isso são os textos, tá? Se você não acredita, tudo bem. Vai te mostrar como é que as coisas estão se desdobrando, como é que os possíveis estão aparecendo baseado no seu karma, prarabdha, ou kriyama, ou sanchita karma, tanto faz. Se você não sabe quais são os 3 karmas, em algum vídeo aqui no canal, em algum lugar eu falei, né? Procura aí. Se o Matheus achar, ele coloca no card. Se não, boa sorte. Reza aí pro Matheus, São Mateus, reza para São Mateus, ajudar o Matheus a achar que vídeo eu falo isso. É produto do seu karma ali sendo trabalhado.
E alguma deidade está te ajudando a trabalhar isso. Se você souber os procedimentos certos para se tornar lúcido, então fazer o esforço pré-sono e pós-sono, quando você está sonhando, saber que está sonhando, você consegue vencer esses karmas. E você também pode ver essas profecias. Essas deidades podem mostrar a partir do seu karma esses sonhos proféticos. Isso aqui que pode acontecer, tenta evitar e tal. Isso é como os textos explicam. São deidades te ajudando. Você pode entender isso como uma inteligência superior mais profunda sua, fazendo um cálculo para te mostrar, baseado nas suas tendências, que são, para todos nós humaninhos, Zé Manés, sadaquinhos rastejantes, nossas tendências são muito repetitivas. Nós somos neuróticos para burro. Então, se há uma inteligência superior, ela consegue olhar para nós e para os nossos padrões e prever com quase exatidão perfeita o que a gente vai fazer dessas ações repetitivas e neuróticas e tal. Há uma outra possibilidade que é a de que os nossos outros invólucros da consciência, corpos energéticos, corpos sutis, viajem para outras dimensões. Esse é um assunto que eu não trato aqui no canal, mas há um universo de buscadores espirituais que diz que faz isso. Eu não duvido das suas experiências, eu as tive. Eu não duvido dos métodos para você conseguir criar essa lucidez no mundo dos sonhos e aprender lá. Mas tem duas coisas que eu gostaria de dizer aqui. Todos os estudos feitos com supostos projetistas astrais, na época da Guerra Fria e tal, foram estudos inconclusivos para burro. Sabe, coisas que, assim, colocar coisas para saber se as pessoas conseguiam ler ou não, se conseguia fazer espionagem a partir dessas habilidades parapsíquicas. Tudo isso foi muito inconclusivo. Então, tudo isso foi bastante inconclusivo. Eu não conheço ninguém, até hoje, que tentando fazer viagem astral, aprendeu coisas decididamente novas a partir dali. Se você é uma dessas pessoas, vem conversar comigo, a gente troca uma ideia. O que há ali é um processo de reconhecimento de coisas que você de alguma maneira já sabia. No entanto, o yoga de Kedarnath contou para mim, e é muito raro um yogi falar isso assim para um ocidental, eu estou fazendo tapasya, eu estou fazendo o meu retiro, estou em silêncio durante esse tempo, ele escreveu isso para mim. Porque eu quero sair do meu corpo em samadhi e ir até Shambhala aprender com os mestres. Isso é o relato de um praticante adepto que mora no meio das neves dos Himalaias e não sai de lá. E esse cara, para ter uma experiência de aprender coisas novas com seres extraordinários, ficou mais de um ano em silêncio rigoroso e prática rigorosa para conseguir entrar em Sampragnata Samadhi, é um tipo específico de Samadhi com cognição, sair do corpo lá no Kailasha, não é montanha, essa montanha aqui de Shiva, e depois de dias em Samadhi voltar. E aí ele diz para mim, quando eu voltar desse retiro, aí você me procura, a gente conversa, e aí eu vou poder ensinar você de verdade. Isso posto, a gente pode entender o seguinte, todas as experiências com sonhos lúcidos podem ser verdadeiras? São verdadeiras para você, te nutrem, te transformam, beleza. Mas não fica caçando isso porque, como diria Dumbledore, não vale a pena viver sonhando, Harry, e se esquecer de viver. Então não interessa qual é o grau de realidade que você tem nesse universo onírico. Você tem que transportar para a prática. E eu falo isso em relação às outras práticas também. Eu falo isso em relação a Kriya Yoga. A sua prática tem que transcender a prática. Você tem que saber transportar aquela calma, aquele vigor, aquelas intuições para a vida diária, para a vida dos relacionamentos. Senão é só distração do ego, não é? E eu diria que, seja qual for o tipo de prática introspectiva e de autoconhecimento e de autorreflexão que você queira fazer, eu não recomendaria você ter como sua prática principal a busca por sonhos lúcidos e viagem astral. Mas se essa é a tua pegada, saiba que os yogis tibetanos, por exemplo, que se dedicam ao yoga dos sonos e do sonho, fazem as práticas de base. Fazem anos de shamatha, isto é, fazem anos de vigorosas práticas atencionais e de clarificação das intenções e de purificação dos seus valores,
Ou seja, práticas básicas para saber quem sou eu, qual é meu real desejo, onde está meu foco, por que eu faço o que eu faço, penso o que eu penso, ajo como eu ajo, antes de ir atrás dessas práticas metafísicas. E isso, gente, é base para todos os yogas, de todas as linhagens. Você começa com um trabalho fundamental da sua atenção, uma clarificação da sua atenção, uma clarificação da sua propriocepção e interocepção, ou seja, você toma autonomia sobre o seu corpo, para depois, então, você ir atrás de práticas mais profundas e transcendentais e saber o que fazer na hora que elas estão rolando. E, gente, assim, de verdade, fez toda a diferença para mim. Quando eu tava ali... Engraçado, esses dias, né, veio um cara comentar aqui no canal, falar assim, eu duvido que se você não tivesse orientação dos seus mestres, e ficasse ali, a Deus dará, sofrendo ataques espirituais, você ia ser dessas opiniões. São os meus mestres que falam para eu parar de ser biruta e de achar que tudo é espiritual e de derivar soluções metafísicas para problemas práticos. Não é? Mateus tem os mesmos mestres que eu. Alguma vez você viu eles apostarem em soluções metafísicas para problemas práticos? Nunca. Se coça aí, nego. É assim que eles falam. Se levanta, se sacode e vai em frente. Para com essa loucura. Não delira. E foi por causa desses ensinamentos que eu parei de dar explicações metafísicas para tudo. E foi por causa desses ensinamentos que eu sabia o que fazer quando um verdadeiro evento metafísico rolava. Por exemplo, eu soube me governar tranquilamente durante a experiência da ayahuasca, que eu conto nesses vídeos aqui, porque eu já tinha passado pelo corredor da sombra e da morte durante a sadhana. Eu já tinha vivenciado o liquidificador cósmico. Não tinha nada de novo ali para mim, nada. As sensações físicas podiam ser estranhas, ou blá na barriga, mas nada ali era, nossa, eu tô virando do avesso. Não. Eu fazendo meu Puraschara num templo tântrico, senti coisas mais assustadoras do que eu jamais senti quando eu tomei a ayahuasca. Mas eu sabia o que fazer nas duas ocasiões. Então, você quer fazer qualquer prática metafísica, trabalhe a sua atenção. Crie lucidez. Luz que traga concretude, firmeza para a sua experiência. Aliás, se você está atrás de sonho lúcido, preocupe-se em ser lúcido na sua vida desperta primeiro. Cuidar do teu arcabouço emocional, das suas relações mais imediatas, do seu dia a dia, da sua presença no aqui e agora. Sem isso, desconfie das suas experiências metafísicas. Seja porque elas possam ser poluídas pela sua própria mente inconsequente, desejosa, desejante, seja porque você não tem como discernir coisas espirituais de coisas mentais, seja porque fontes obscuras atrapalham e obnulam e poluem essa experiência, ou seja simplesmente porque você não tem capacidade de traduzir o que está rolando aí com você. Tá bom? É isso que eu tenho a dizer sobre sonho lúcido e desdobramento, e viagem astral, e mundo onírico, e yoga dos sonhos, por enquanto. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.